Bom dia. Hoje falaremos sobre os problemas primal e dual. Qual que é a ideia do problema primal e de um dual? Tá, o problema dual basicamente é um problema de programação linear que é definido de forma direta e sistematicamente de acordo com o problema de programação linear primal, que era o problema de programação linear original. Os dois problemas têm que guardar uma relação entre eles de forma que a solução ótima do problema fornece automaticamente a solução ótima do outro. Quando que isso é vantajoso? Imagine, por exemplo, que você vai ter um problema que tem muitas variáveis, né? Por exemplo, um problema que tenha 4 variáveis de decisão e 2 restrições. Se você quiser fazer uma análise gráfica dele, não dá para traçar um gráfico em 4 dimensões. Entretanto, se a gente calcula o dual dele, as 4 variáveis vão virar 4 restrições e as 2 restrições viram 2 variáveis, de forma que fica fácil você traçar um gráfico e resolver ele graficamente. Então se torna mais simples, pode ser em alguns casos, se torna mais simples resolver o problema dual do que o primal. Então vamos considerar um problema primal no modelo comum, assim, né? A gente tem uma função objetivo que pode ser maximizar ou minimizar, algum custo vezes um x e alguma restrição tipo a e j vezes xj igual a um bi, tá? E imagine que as variáveis de j vai incluir todas as variáveis de sobra, de folga, artificiais se houver. Então o que acontece? A variável dual é definida para cada equação restrição primal. E uma restrição dual é definida para cada variável primal. Os coeficientes da restrição coluna de uma variável primal definem os coeficientes do lado esquerdo da restrição dual. E seus coeficientes na função objetivo, eles definem os coeficientes do lado direito. E aí a gente tem essa construção feita com base nisso. Vamos ter algumas regras. Por exemplo, a função objetivo do problema primal, se ela for de maximização, no dual vira minimização. Restrições do tipo maior ou igual vão para variáveis irrestritas. Maximização em menor ou igual vai para irrestrita. Essa que seria a ideia. Em resumo, a gente vai ter essa tabela aqui. Quando for um problema de maximização, as restrições do tipo maior ou igual viram variáveis menor ou igual que zero, restrições de menor ou igual viram variáveis maior ou igual que zero, restrições de tipo igual viram irrestritas, variáveis maior ou igual que zero viram maior ou igual e assim por diante. Tá? Se for minimização, você vai se dedicar para lá. Então só depende de que lado você está percorrendo o seu sentido, se é maximização ou minimização. Para simplificar melhor, eu vou usar esse problema aqui de exercício que está na página 23 do arquivo aula 3. Esse daqui é o nosso problema primal. Eu quero transformar ele num dual. Então, como que a gente vai fazer para fazer essa inversão? Eu vou copiar ele aqui e vou colar aqui. A função de minimização vai virar de maximização. Então vira maximizar. Como eu estou trocando de primal para dual, a função objetivo vou trocar a letra dela de Z para W. Essa primeira linha aqui da restrição vai corresponder à variável primal y1. Essa segunda linha vai responder à variável primal y2. E agora a gente vai começar a trocar as coisas. Então, no maximizar aqui vai virar y1, aqui vira y2. O que acontece? Se a gente voltar e olhar lá na nossa tabela ali em cima, a gente tinha o quê? Que o coeficiente do lado direito fez o coeficiente da função objetivo do dual. E as variáveis primais do problema aqui, os coeficientes dela, viram as nossas coeficientes do lado direito. Então é isso que a gente vai fazer aqui.
Então, por exemplo, aqui na FO era 3 e 5, eles vão vir aqui ocupar o lugar. Então ficaria 3 e aqui ficaria 5. Os coeficientes aqui vai descer, vai ficar 15 e aqui vai ficar 12. Note que a gente inverteu, esse 3 e 5 veio para cá, o 15 e 12 veio aqui para o lado. Próxima parte. Aqui a gente não vai ter mais x1, vai ser y1 e y2. Assim como aqui vai ser y1 e aqui vai ser y2. Aí vamos olhar qual coeficiente que a gente vai utilizar. Vai ser o que? Esse aqui ficou 15, certo? Aqui não era 1 e aqui era 2. Essa restrição é o y1, essa é o y2. Então aqui vai ficar 1y1 e 2y2. Então fica 1y1 mais 2y2. Essa daqui agora era 12, aqui era 2 e aqui era 4. Como esse daqui representava y1, vai ficar 2y1 e esse que representava y2 fica menos 4y2. Então fica 2y1 e menos 4y2. O que falta agora? A gente cuidar dos nossos sinais. Os sinais vão variar conforme o que a gente tinha nas variáveis. Então, por exemplo, a nossa primeira variável, que era x1, ela era do tipo maior ou igual que zero. A gente está no problema de minimização. Então, minimização para maximização. A variável maior ou igual que zero, que era o x1, vira uma restrição do tipo menor ou igual. Então aqui ela vai virar uma restrição do tipo menor ou igual. x2 também era do tipo maior ou igual que zero. Então ela também vai ficar menor ou igual. As variáveis agora y1 e y2. Vou apagar essa parte aqui que a gente já fez a transferência, né? Aqui ficaria y1 e y2. Aí a gente vai olhar para a restrição. Y corresponde à primeira restrição, que era do tipo maior ou igual, no problema de minimização. Então, problema de minimização, primeira restrição do tipo maior ou igual. Se ela é maior ou igual, ela fica maior ou igual que zero. Então, y1 vai ser maior ou igual que zero. Agora vamos olhar para o y2. O y2 é uma restrição do tipo menor ou igual. Minimização, restrição do tipo menor ou igual. A variável fica do tipo menor ou igual a zero. Então aqui o y2 ficou menor ou igual a zero. Tá? E esse aqui passa a ser o nosso problema dual para esse daqui. Próxima coisa, tá? A gente vai fazer agora a letra B. Para fazer a letra B, a gente vai começar aqui separando o mesmo processo. Esse é o primal. E aqui eu vou fazer o dual. Colo aqui para o lado. E aí eu vou inverter. Como era maximização, vira minimização. Aqui fica sendo dado. Aqui eu vou entrar com os coeficientes que eram. Note que agora eu tinha três restrições. Então eu vou ter y1, y2 e y3. Os coeficientes vai ser 5, 3 e 8. Então ficaria 5y1 mais 3y2 mais 8y3. Tá? Eu vou aqui, ó, 5, 3 e 8, y1, y2 e y3. Agora vamos olhar para os nossos x. O primeiro x aqui, o limite dele era 5. Na primeira que era 1, menos 1 e 4. Então aqui vai ficar 1y1. No próximo é menos 1
Então fica menos 1 y2. E a terceira aqui fica 4 mais 4 y3. E o coeficiente do x1 era 5, então aqui fica sendo 5. Só que agora a gente tem que olhar a restrição, qual que vai ser. Esta aqui era o quê? Era o x1, que era uma variável de decisão no problema de maximização do tipo irrestrita. Então a gente vai olhar lá na nossa tabela aqui em cima, o que ele é? Problema de quê? Minimização, variável irrestrita. A restrição então nesse caso deve ficar como? Do tipo igual. Então a restrição aqui ficou do tipo igual mesmo. Próximo agora aqui. Agora para a segunda variável. A nossa segunda variável, o limite era 6. Aqui era 2, 5 e 7. Então vai ficar 2y1 mais 5y2 mais 7y3. E o limite aqui passa a ser o 6. Agora a gente vai ter que olhar para o x2. O x2 era maior ou igual que zero no problema de maximização. Então, problema de maximização, tá? O x2 era uma variável maior ou igual que zero. A restrição deve ficar do tipo maior ou igual. Então, a restrição fica sendo maior ou igual. Essa terceira restrição, ela não existe mais. Porque a gente só tinha duas várias decisões, então agora a gente só vai ter duas restrições. Agora falta definir o y1, o 2 e o 3. O y1 ele correspondia à primeira restrição, que era do tipo igual. Então, maximização, restrição do tipo igual, vira uma variável irrestrita. Então a gente vai colocar aqui que y1 é irrestrita. O y2 correspondia à segunda restrição, que era do tipo maior ou igual. Problema de maximização, restrição maior ou igual, variável menor ou igual que zero. Então, o y2 ficaria menor ou igual que zero. E para o y3, ele correspondia a qual variável, a qual restrição? A terceira, que era menor ou igual. y3 mais restrição tipo menor ou igual vira variável maior ou igual que zero. E esse é o nosso problema dual. Agora vamos fazer o que? Eu vou resolver o problema primal e o dual resolvendo usando o Lingo para mostrar que a solução de um é igual à solução do outro. Como você olhar isso? Então vamos pegar aqui o Lingo e vamos digitar primeiro o problema primal aqui. Model minimizar 15 vezes x1 mais 12 vezes x2. x1 mais 2 vezes x2 tem que ser maior ou igual que 3. 2 vezes x1 menos 4 vezes x2 deve ser menor ou igual que 5. A gente tem aqui que x1 deve ser maior ou igual que 0 e x2 deve ser maior ou igual que 0. Resolvendo esse problema, temos que a FO deu 18, onde x1 vale 0, x2 vale 1,5. Vamos agora resolver o dual dele. Max
desculpa, primeiro colocar model, né? Max é igual a 3 vezes y1 mais 5 vezes y2, y1 mais 2 vezes y2 menor ou igual que o 15, 2 vezes y1 menos 4 vezes y2 menor ou igual que 12, y1 tem que ser maior ou igual que 0, y2 tem que ser menor ou igual que 0 e deixar a variável y2 como livre para ela poder ser negativa. Resolvendo aqui, a FO deu o mesmo valor que era 18, e aqui ó, y1 deu 6, y2 é 0. Ah, mas aí deu diferente. E a resposta é não, não deu diferente. Lembra que a gente falou que cada variável vira uma restrição? Então isso daqui, na verdade, é o dual price da restrição 1 e da restrição 2. Se aqui é o dual price, onde que vai estar o valor da variável de decisão? Aqui. Nesse dual price, que é a restrição que corresponde à variável. Então olha aqui, agora olhando, ó, a solução está aqui. Era x1, 0, 1,5. E o dual price 6 e 0. Esse daqui acontece o contrário, o dual price 6 e 0. E aqui 0 e 1,5. Ou seja, na hora de você olhar o problema dual e resolver, você olha FO aqui. E os valores das variáveis dos primais é aqui. É 0 para x1 e 1,5 para o x2. Se quiser o dual price, eles estão aqui.